Então, essa é a aula do dia 22 de janeiro. A gente está falando sobre as cartas mais difíceis da gente entender. Então, aqui, começando pela 10 e pela 12, né? A roda da fortuna, a carta da retribuição no tarô egípcio, ela fala do processo da vida, né, do aprimoramento. Como ela fala, né, a gente está aqui, o universo está em constante aperfeiçoamento. E então a gente está na constante luta de promover algo novo, de criar algo novo, e esse algo novo entra em choque com aquilo que já está pronto. Então é a luta entre a criação e o conformismo, aquilo que está, né, aquela zona de conforto, aquilo que já está pronto. Então, não é para transformar, quando você transforma, você está mexendo em algo que já estava pronto. Então, a Roda da Fortuna, ela está falando sobre isso, esse trabalho de você promover o aperfeiçoamento. E na vida real, o que que acontece? O que é o que está pronto? O que está pronto é aquele script. A sociedade funciona desse jeito, a família programou você para isso. Então, é aquele script que vem da família, que é, bom, eu planejei para o meu filho ser um doutor, fazer uma universidade, comprar uma casa, como também aquilo que você viveu, a sua história. Então, eu vivi numa família pobre, então eu quero ser rico. A minha família nunca teve casa, eu quero ter uma casa própria. Minha família foi desfeita, eu preciso de um casamento estável. Então, os sofrimentos que você teve marcam, então, aquilo que é como se fosse aquela marca que você tem que você quer superar. Então, a 10 ela fala da superação dessas marcas. Agora, muitas vezes, você tem que realizar aquela tarefa para se permitir a ser feliz, para se permitir, realizar outras coisas na vida, né? Então, enquanto eu não consegui uma posição legal no trabalho, porque a minha mãe nunca conseguiu trabalhar porque o meu pai não deixava. Então, eu quero conquistar uma posição boa no trabalho para depois me permitir casar. Então, enquanto você não realiza aquela tarefa, você não se permite fazer outra coisa. Então, essa outra coisa, ela fica parada naquele ciclo vicioso. Você tenta, se arranja um namorado, mas ele sempre é um objeto errado. Sempre é alguém que você sabe que não vai virar casamento, não vai virar uma relação séria. Então, ali aquele modelo acaba sempre se repetindo. Ou eu tive um pai muito legal, então eu não consigo encontrar um namorado que supere ele, que eu não posso ter um homem melhor do que ele. Aí eu procuro, não acho. Ou eu não acho ninguém, porque eu não acho ninguém que se compare ao meu pai. Então, a Roda da Fortuna, ela fala dessas conquistas, né, dessas busca dessa conquista, mas ela fala também daquilo que está te emperrando, né? Agora, tem algumas cartas que falam que você já conseguiu realizar aquela tarefa e se libertou daquele problema. Então, por exemplo, a carta 12, que é a primeira, que fala você conseguiu virar a roda, você alcançou aquele objetivo que te liberta para você fazer aquilo que até então você não conseguia fazer ou não se permitia fazer. O As de Espadas também é uma das cartas mais importantes que ajudam você a ver que você já venceu esse ciclo vicioso.
Se você, num jogo, não tem nenhuma carta que dessas duas, por exemplo, quer dizer que a pessoa ainda está enrolada naquele ciclo vicioso. Ela ainda não saiu. Agora, dentro da posição que as cartas estão no jogo, se as cartas 12 a 64 estão no passado da linha do tempo, isso quer dizer, e a 10 está no futuro, não quer dizer que a pessoa ainda está no ciclo vicioso. A 10 ela pode estar dando a conotação da pessoa estar retomando aquelas coisas que ficaram paradas, mas agora ela não vai parar, agora ela vai conseguir dar continuidade. Agora, tem outras cartas que também vão dizer que você está no processo de eliminação dessa pressão, e em geral são todas as cartas de espadas. A maioria delas vai falar, né? Então, por exemplo, a 62, você está eliminando aquela pressão que você vivia. A 61, você está isolando a interferência da família, as opiniões. A 60, você cumpriu a missão, agora você já está renascendo, incluindo coisas novas. Né? O nome é evolução, quer dizer, você promoveu a evolução. A rivalidade, você agora tem os argumentos para se defender daquelas críticas da família, do meio ambiente. A 56, você cumpriu a missão, agora você pode colocar você como prioridade. A 55, você se libertou daquelas culpas. A 7, você conseguiu se libertar também, conquistou aquelas, teve o triunfo sobre aquilo que você estava lutando. E a 8, eu agora posso colocar a minha vida em primeiro plano. Então, são várias cartas que podem, que falam de você estar se libertando, ou você está no processo de se libertar, né? Às vezes, muitas vezes, antes de aparecer a 12, você tem essas cartas menores, né? Tipo a 55, estou me libertando das culpas, estou me libertando de obstáculos, ganhei argumentos para me defender. Então, aí tem essas cartas vão ajudar você a ir virando essa roda. Faz sentido? Dá para entender? Nossa, que cura! Que espetáculo, Nelise! Dá sim, Aham. clareou, Clareou? clareou. Então, alguma mais dúvidas sobre essas duas cartas, essas cartas? Para mim foi Ou, perfeito. ou alguma dessas que eu coloquei aqui? Bom, aí vamos para a carta 18. A carta 18, ela é assim bem complicadinha mesmo. Mas ela fala que basicamente é aquela imagem que eu sempre dou para ela. É o momento onde você percebe que você está vivendo ali no meio dos amarelinhos, só que você é roxinha. E aí você de repente descobre, olha, no mundo não é dos amarelinhos só. Eu posso ser aquilo que eu sou. Eu estou descobrindo que o mundo é de quem desenvolve os seus talentos, a sua diferença. Então, eu me sinto muito diferente, mas eu estou vendo que ser diferente não é um problema, é uma qualidade. Então, a carta 18, ela fala do momento onde você está descobrindo que não há razão para você se esconder, para você ficar na sombra, que é permitido ser aquilo que você é. Então, ela diz: até agora você esteve na sombra, porque você achava que as pessoas não iam te aceitar, você estava sendo bloqueado, estava sendo reprimido, estava num ambiente que não tem nada a ver com você. Agora, veja,
Isso muitas vezes tem em relação com a família também. Eu me sinto um peixe fora d'água dentro da minha família, né? Eu sou muito diferente deles. Ah, como também momentos onde você está num ambiente muito competitivo, onde as pessoas criticam você porque não querem que você apareça. Agora, a carta 18 ela fala de desconfiança, porque é o momento que você fala, bom, mas se as pessoas que estão ao meu redor não parecem comigo e eu estava ali dentro delas, será que elas são aquilo que elas realmente dizem que elas são? Então, ela gera uma desconfiança de dizer, se eu estou me percebendo que eu sou uma outra pessoa e não sou aquela que eu estava mascarando ser, então as outras pessoas também podem estar mascaradas. Então, essa carta traz uma certa desconfiança. Agora, por exemplo, ontem eu fiz um jogo para uma pessoa que tem um namorado dela, ah, que foi na adolescência. E ela atualmente, ela sonha com essa pessoa, ela pensa muito nele e, e essa carta aparece para ela. E, e ela, embora não tenha contato com essa pessoa, ela direto, ela participa, ela vê ele participa de uma ONG. E ele muitas vezes aparece, tem foto dele, situações onde ele aparece. Como ele também, ela também tem contato com uma prima dele. E aí ela tem confirmações do que ela viu. Por exemplo, ela sente que ele está doente. Aí ela vê uma foto dele, ele está bem abatido. Ela ah, Por exemplo, ela faz uns calendários e ela todo ano ela manda os calendários para ele, o calendário para ele. E um dia ela via ele, ela no sonho, ela via ele olhando aquele calendário, olhando aquele comentário. Aí uns dias depois, ele coloca um post lá no um anúncio de uma programação que ele estava fazendo, aonde ele coloca ali no calendário, né, todos os dias e os horários dos acontecimentos, das atividades, né? Então, ela toda hora tem. Então, essa carta, muitas vezes, ela fala dessa relação ah, invisível. Quer dizer, você tem uma relação invisível com alguém, né? Isso muitas vezes pode aparecer, por exemplo, na carta 17, ah, na Esperança, ou até com a carta do Sol. Quer dizer, existe uma pessoa que você tem uma relação, vamos se dizer, espiritual, que ela está no plano, num outro plano. Então, por isso, essa carta muitas vezes ela pode falar também de distúrbios mentais. Por exemplo, de que a pessoa tem uma bipolaridade, né? Agora, em geral, quando essa carta está mostrando um problema mental, aí ela muitas vezes ela vem junto da carta 2, né? Porque a 2 ela fala que a pessoa é extremamente sensível e por isso ela pode ter alucinações, ela pode ter vozes que ela escuta, ah, então apresentar essa bipolaridade. Agora, muito cuidado, né? Não é só porque saiu essas cartas que a pessoa está falando, está se dizendo de um problema mental. Por exemplo, na sinastria, quando essa carta aparece para outra pessoa, muitas vezes a gente pode dizer que essa pessoa ou tem um distúrbio
ou que ela tem uma vida dupla, uma dupla personalidade, ela apresenta uma coisa, mas ela é outra, né? Por exemplo, tem um caso da 18 de um homem que está tendo pela primeira vez uma relação de fidelidade. Era um homem que sempre foi infiel. E aí, junto dessa carta, aparece a 20. Então, aí você vê, ele tinha sempre uma dupla personalidade, mas agora ele está unindo num homem só, ele está descobrindo uma mulher que, né, que faz ele sentir inteiro, que ele não precisa ter outra relação. Então, você vê, tem que ter muito cuidado na interpretação, porque a 20 ela é a união dessas duas personagens, né? Então, não sei se eu estou complicando mais a explicação da carta, mas ela realmente é uma carta muito profunda, né? Você vê aqui, eu acho interessante as luzes, né? Porque você tem a luz da lua, da lua cheia nascendo, que traz uma sombra do cachorro aqui, do lobo, na pirâmide, e uma luz do sol que está se pondo, que faz sombra na pirâmide. Então, você tem duas luzes. E então isso mostra, assim, a realidade é muito mais profunda. Além da realidade, tem uma outra realidade que está ali por trás, né? Mas o significado mais simples dela é a pessoa percebendo que aquele ambiente que ela estava vivendo estava reprimindo, estava impedindo que ela fosse ela mesma, e ela está descobrindo que existe outros ambientes onde ela pode ser ela mesma. Né, uma outra imagem que eu gosto de dizer dessa carta é a imagem de que, em geral, a pessoa se identifica muito, é dizer, olha, você está agora fazendo uma limpeza no seu armário de roupas, percebendo que por muito tempo você teve usando roupas que não te representam. E você agora está tirando do armário aquelas roupas que você pegou emprestado para porque você achava que ia ser melhor visto, você agradar melhor, né? E agora você está colocando no armário só as roupas que realmente expressam que você quer mostrar de você. Então, ela fala de papéis, né? Quais são os papéis que você representa, né? Muitas vezes, por exemplo, nessa junção, ela está no início da maternidade, do primeiro filho. Então, você está, né, desenvolvendo o papel da mãe, da dois, que é a maternidade. Também, muitas vezes, ela aparece quando você está descobrindo dons que você tinha, mas que você nunca deu valor e agora está sendo reconhecido. Né? Alguém viu os meus desenhos e está me reconhecendo como uma artista, né? Como uma pintora, como uma desenhista. Então, muitas vezes vai aparecer e aí pode aparecer com ela, por exemplo, a carta 48, né? Ou até a carta 29, falando aquilo que eu achava que era defeito, agora eu vejo que é uma qualidade, né? Ou até com a carta 13, falando de coisas que eu fiz na infância que ninguém reconheceu, então eu sempre cantei na infância, mas só agora eu estou percebendo que eu sou uma boa cantora, eu sou um bom cantor. Então é algo que vem do passado, que agora está saindo da sombra. Alguma dúvida ou muitas dúvidas a respeito dessa carta? Hã? Muito bom, né, Liz? Fez uma ótima explicação, bem abrangente. Eu queria só colocar uma dúvida, se Fale. também tem semelhança o significado, no sentido em que a carta traz a limpeza, se tem semelhança com a carta 16 da libertação ou não, ou são Ah, muito sim, diferentes? sim, pode ter, sim.
junto Uma da libertação, uma limpeza. certo, uma libertação. Eu estou quebrando, ela pode vir junto, sim. Eu estou quebrando, estou mudando os valores, eu estou saindo da casca do ovo e manifestando aquele personagem que eu sempre quis ser e que até agora eu não pude. Né? Ela tem muito esse aspecto que tem a ver com a 48 também. Eu agora estou podendo realizar aquilo que eu sempre quis e nunca pude. E aí, com a 16, pode falar de se libertando de uma estrutura, de uma dependência, de um mecanismo de defesa que estava impedindo de se soltar. Gratidão, Nelise. Ficou claro. Nelise, Oi. com relação a 18, existe alguma carta que pode dar uma pista se é das vidas passadas? Ah, sim, foi bom, obrigado de falar isso. Hum. Sim, essa carta também pode falar das vidas passadas, né? É como se falasse, é isso que você está vivendo agora, você já viveu num outro tempo, né? E, e muitas vezes ela pode falar, essa relação vem de vidas passadas, né? Agora, vamos dizer, cada um tem uma imagem do que são as vidas passadas, né? Para mim, eu não acredito que a gente venha aqui pagar coisas de uma vida passada. Isso eu acho meio. Eu acho que quando a gente morre, a gente vai para um estado de compreensão que a gente perdoa e a gente se liberta daquelas, né? Agora, a gente pode reencontrar pessoas para continuar tarefas, para continuar coisas que ficaram pendentes, ou, né, ou para continuar um relacionamento. Então, sim, eu acho que aí nesse sentido, ah, essa carta pode dizer sim das vidas passadas. Às vezes a gente traz medos, né? Da vida passada também. Então, por ter passado certas coisas, a gente tem certos medos que podem vir das vidas passadas também. Obrigado de lembrar, tinha esquecido de falar disso. Alguma mais? Oi, Neilise. Oi. Então, nesse caso, com relação a vidas passadas, se for uma pergunta com relação a alguma pessoa, pode significar que a gente já viveu, porque a minha compreensão nesse sentido de vidas passadas é assim, é muito, não sei, complexo, porque é como se eu penso que a nossa vida não é essa. Nós temos uma vida contínua, que nessa vida contínua que a gente lembra de todas as que a gente esteve aqui. Mas quando a gente está aqui, a gente não lembra de tudo. Então, é como se a vida real fosse aquela vida que, em vez em quando, a gente está dormindo, que é quando a gente está aqui, por exemplo. Aí, essa carta pode significar que alguém está vivendo nesse momento aqui, nessa vida, com a gente? Sim, sim, pode significar sim. Que você, o reencontro de almas, né? Sim, Eu vejo isso quando eu faço as captações de vida passada, muitas vezes vem o espírito falando. Aí o espírito contando todas as vidas que teve. E, em geral, muitas, né? É normal o espírito dizer que já viveu mais de 800 vidas. eu acredito nisso também. E aí ele vem contando, é um grau, né? Porque na terapia de vidas passadas, você pode tanto só ver
histórias de uma, duas, três vidas, ou às vezes vem o espírito falando. Quando vem o espírito falando, mostra o grau de individuação da pessoa. Quer dizer que ela já está num grau de individuação bem complexo, ela já conhece bastante a respeito dela mesma. O autoconhecimento dela está bem desenvolvido. Às vezes, É bem, o espírito falando vem só no final de um processo de 5, 6 sessões de terapia de vida passada. Mas às vezes vem logo de cara. Às vezes tem pessoas que logo de cara já vem o espírito falando. Ah, o que que eu estou fazendo aqui? Às vezes vem meio perdido, assim, falando, uau, quem me chamou? É interessante. E aí, quando vem o espírito falando, é bem normal ele descrever que viveu em outras dimensões também, não só na Terra. Aí, esses espíritos que viveram em outras dimensões, esses às vezes têm mais dificuldade de adaptação na Terra, né? Porque, em eu geral, acredito nisso. vieram de dimensões muito mais evoluídas, né? Que vêm aqui com o trabalho de promover evolução, né? Nossa, eu acredito muito nisso tudo. Eu fiz uma sessão de apometria e falou de vidas passadas, e eu nem sabia que na apometria poderia falar de vidas passadas. E aí contou e apareceu é, o espírito falando, né, Aham, em outro. É muito interessante isso. Em outra dimensão, vamos dizer assim. Eu é, achei muito bacana. aham. Ah, a carta 5. A carta 5 ela chama aqui o High Priest, né? Mas no tarô egípcio ela fala o hierarca. E o deus Anubis, ele é quem preparava as múmias para o renascimento, né? Embora foi Ísis que pegou os pedaços de Osíris, quem fez quem colou os pedaços foi Anubis. Então, ele é o Deus, para mim, aquele que bota a mão na massa para promover a vida. Então, ele é o criador, ele é o construtor, ele é aquele que prepara, que trabalha. Então, eu associo essa carta ao trabalho. É a pessoa no momento onde ela está construindo alguma coisa. Então, tanto é, por exemplo, estudando, ela está construindo o futuro dela, está construindo a profissão. A gravidez está construindo um filho. Num relacionamento, ela está construindo o relacionamento afetivo. Então, é aquele o início da relação onde a pessoa está fazendo os acordos, né? Eu gosto assim, eu gosto assado, eu não abro mão disso, eu não abro mão daquilo. Então, é quando a pessoa está se conhecendo e estabelecendo as regras do relacionamento. Construindo uma casa, construindo um negócio, uma época de muito trabalho, de muito empenho e muitas vezes do cuidado físico também, fazendo uma dieta, uma fisioterapia, cuidando da parte física, da saúde. E nesse sentido eu vejo uma carta bem simples. Ela fala do trabalho em si, da concretização, da materialização. Ah, quem que falou essa carta foi a Patrícia? Não, a minha foi a 47. Ah, tá. Quem tem dúvida das 5? Eu creio que foi a Esther. Ah, a Aliás, Esther está com. só gostaria de falar aqui sobre a carta 18. Estou chocada com a sincronicidade, assim, do fato com a sua explicação, com a profundidade da explicação e com a escolha
inconsciente de eu escolhi olhando, mas como se relaciona com coisas que eu vivi essa semana. Estou chocada. É interessante, porque eu acho que tem a ver mesmo. As cartas que a gente tem mais dúvida é as que a gente está passando. Nada é aleatório, nada, é impressionante isso. Nada. Não, não é mesmo. Esther, você está com o microfone desligado? É, acho que ela saiu um pouquinho. Nelise, eu tô vendo ali em cima o mago, e aí me veio uma questão, né? Se a gente pensa no imperador, no hierarca e no mago, no jogo, se eu disser assim que a 5 pode ser um homem que já ultrapassou esse estado tão. Eu vou até falar uma palavra que me vem meio careta do imperador. Ele já entendeu que a espiritualidade também existe mais integração. Será que eu estou viajando na maionese? Não, eu acho que a 4 com a um, sim, porque a 4 fala um homem que tem propriedade, que tem poder, mas é um mago, é um iniciador, é espiritualizado, né? Ahn, com a 5 aí é trabalhador também, é um concretizador, também pode juntar com iniciador aqui, mas o lado espiritual, eu não diria que está na carta 5, ela está na carta um Ai, ou que bom. Tá. ou na carta 9, né? Hum. O 9 é o espiritualizado, né? O 9 é a pessoa profunda, espiritualizada, né? Ou a um, porque a um também é o mago, é o iniciador, é o pioneiro. O mago se associa ao rei de ouro, né? Então é o sábio. Nossa, que bacana. A carta 50 é o as de copas. Ahn, o as de copas, ela é parecida um pouco com a 18 porque ela fala, bom, você agora está mudando de ambiente, você está mudando, está rompendo relações com pessoas que você não se identifica para estar com aquelas que você tem mais afinidade. Então ela fala, olha, um ciclo está se fechando com certas pessoas, num certo ambiente, você está mudando de ambiente, você está mudando a forma de se relacionar com as pessoas, está rompendo com aquelas que você não se identifica, está encontrando pessoas de mais afinidade. Então, ela tanto fala de ruptura quanto fala de início. Então, por isso, o As de Copas, ele também pode dizer de um relacionamento firme que está começando, um relacionamento que vai ser muito importante na vida da pessoa, né? O As de Ouro é meio clássico como um início de um relacionamento, né? Mas muitas vezes ela pode falar, por exemplo, uma mudança de bairro, a saída de um trabalho aonde você tinha ali um grupo social forte, tanto pode ser um grupo bom como ser um grupo ruim. Porque às vezes pode dizer, bom, agora acabou a minha universidade, eu vou perder o contato com as pessoas né, com aquele ambiente que eu estava vivendo, certo? Então, não necessariamente a ruptura é um ambiente era ruim. Às vezes é simplesmente porque terminou uma fase, né? Eu saí daquele trabalho, né? De uma certa forma, não necessariamente vou me distanciar de todos os amigos, mas não vou ter mais aquele ambiente, né?
mudança de casa, mudança de bairro, né? Ou mudança de cidade. Às vezes, simplesmente a mudança na forma de se relacionar com as pessoas. Então, por exemplo, vindo da 16, eu quebrei aquelas dependências. Agora eu mudei a forma de me relacionar, eu não dependo mais das pessoas, eu não dependo mais financeiramente do meu marido, então a nossa relação está mudando, né? Não necessariamente para pior, mas está mudando. Eu perdi aquela dependência. E também fala de você estar entrando num ambiente de maior afinidade. Que mais? Alguma dúvida a mais sobre a 50? A 31, os impedimentos, também é uma carta que, né, pelo nome dela, ela muitas vezes dá a impressão de ser uma carta ruim, né? Mas ela diz, olha, o que é o problema de hoje é a vantagem no futuro, né? Então, no momento você tem que alimentar os filhos, mas no futuro é eles que vão te alimentar, né? Então, até aqui em cima tem ali uma perna de carneiro, né? Mostrando que no futuro eles vão te dar o sustento. Então ela fala: você conseguiu uma fundação, você tem o alicerce pronto, mas ainda falta construir a casa. Então você sabe quais são as suas bases, você tem um alicerce seguro, e é sobre ele você vai poder construir algo. Como é uma carta de paus, então ela está dizendo da estrutura, da base, né, da sobrevivência. Então ela diz, em geral, ela sempre fala, né, os impedimentos que você está vendo agora não são exatamente impedimentos, eles são passos do seu processo, do processo de construção de algo que você está fazendo. Ah, muitas vezes ela vem junto com, por exemplo, o as de paus. Então você superou aqueles impedimentos, aquelas, porque às vezes ela pode aparecer como algumas coisas que você sente, é como eu digo, você sente que é impedimento, mas não era impedimento, eram passos, a coisa era assim, você que não sabia, existem passos que aparentemente são dificuldades, mas, né, para construir alguma coisa é sempre difícil, né? Então, tem cartas que cortam, que falam, bom, você superou essa dificuldade, você superou esses impedimentos. Por exemplo, numa relação afetiva, muitas vezes ela vai falar: olha, existe amor, mas existe algum impedimento para essa relação. Por exemplo, ou a pessoa tem outro relacionamento, ou mora em outra cidade, ou trabalha junto, então pode estar dizendo de algo que existe uma conexão, mas existe algo que dificulta esse relacionamento. Também muitas vezes ela pode aparecer como filhos, né? Então, eu quero ter um relacionamento, mas eu tenho filhos, e então tenho medo da outra pessoa não aceitar os meus filhos, né? Ou eu estou me relacionando com esse cara e ele tem filhos, e às vezes ele coloca isso como um impedimento. Alguma dúvida sobre essa? Fui eu. Eu
uma dúvida que eu penso assim, ela pode aparecer como o caminho que você é obrigado a percorrer para chegar num determinado lugar, assim, ou Exato. situação, posição da vida, né? O Aham, que aconteceu, assim, de eu perceber muitas coisas que às vezes a gente não entende por que tinha que fazer aquele caminho, mas quando chega lá na frente, cai a ficha de que cada coisa foi válida e existiu com um propósito muito importante, mas que na época a gente não tinha essa noção. exato. Aham. É exatamente esse o sentido. Ah, que Ah, ótimo. não é perfeito, mas lógico, você tem que subir a escada. A escada pode ser difícil de subir, mas para você chegar lá em cima tem que subir, né? Sim, sempre me pareceu, inclusive, assim, como se fosse um caminho árduo para alcançar o que tem que alcançar, né? Às vezes ele pode estar dizendo isso, que o caminho é árduo, mas é esse o caminho. Para chegar Sim, lá tem que passar por essas provas, vamos se dizer. sim. Obrigada. A carta 47, essa carta eu sempre lembro dela, da minha filha, era pequenininha, e ela falou para mim assim: Ah, mãe, agora eu que vou tirar o tarô para você. E aí ela tirou uma carta, e era essa. Daí ela virou e falou assim: Ah, ela diz assim: Olha, primeiro você resolve os seus problemas aqui em casa, daí você sai. Ah, eu achei muito interessante. Essa carta ela mostra a saída de uma determinada crise, de um determinado problema, né? Quando o Akhenaton, ele era epilético, e quando ele tinha a epilepsia, o ataque, os servos, né, levavam ele para um lugar, escondiam ele. Mas eles acreditavam que era um momento onde ele estava tendo contato com os deuses, né? Que a partir dali ele teria uma resposta. Então essa carta fala, quando ele sair daquele, né, daquela tumba, ele vai sair com uma resposta, ele vai sair com uma decisão. Então essa carta ela fala, bom, você está conseguindo se isolar de problemas que não são seus. Você está conseguindo sair daquela nuvem escura e agora ter uma clareza, agora você está tendo uma ideia esclarecedora, né? Até o nome é conjectura, né? Quer dizer, você conseguiu aquela visão mais ampla, você conseguiu associar melhor as coisas, entender melhor aquilo que está acontecendo. E ela muitas vezes aparece como uma carta de alívio mesmo. Você conseguiu sair daquela situação tensa, você se isolou daquelas pessoas que tinham muitos problemas e acabavam contaminando a sua vida, o seu cotidiano, e agora você está enxergando a vida de uma forma mais clara. Acho que foi a Patrícia, né, que tirou. Alguma dúvida em relação a essa? Sim, eu sempre, eu não sei se a maneira que eu via era a maneira, se tem alguma coisa a ver. Ela pode significar que, eu sempre vi assim, não sei, como se você estivesse esculpindo os próximos passos, planejando, como se fosse mesmo uma escultura, um desenho, do que você, se passando essa fase, vai fazer, sem esse problema, vamos dizer assim. Pode dizer que você, vamos se dizer, se nessa ideia de estar na tumba, né,
ali está. Pode dizer que você estava confuso, mas agora você conseguiu planejar, entender melhor o seu futuro, planejar o seu futuro. Você pode dizer sim que tem um pouco isso. Você conseguiu sair daquela situação caótica porque você percebeu a ordem das coisas, né? Ou conseguiu planejar e compreender melhor e assim planejar o seu futuro. Sim, pode sim, pode ver dessa forma. É, saiu daquela situação e está pensando no próximo passo, né? Exato, você já está visualizando, já tem uma visão clara do que vem para frente. Para mim, a impressão dela é meio essa mesmo. Você saiu da nuvem escura, você agora está enxergando o que está ao seu redor com clareza. A carta 6 é a carta do livre-arbítrio. E é interessante aqui porque ela tem a mãe de um lado, a noiva do outro, né? Aí os pés dele estão voltados para a mãe. Ele ainda está num momento de contemplação, mas ele olha para o futuro. Então, essa carta fala: bom, eu agora tenho opção de continuar sendo criança ou assumir a vida adulta, né, e me casar. Então, ela é por isso aí eu vejo muito livre-arbítrio. Quer dizer, a gente tem essa escolha de seguir na nossa evolução ou ficar parado, né? Ou não realizar, não fazer. Agora, essa carta ela vai falar das opções. Então, muitas vezes ela aparece dizendo: bom, agora você está vendo que existem vários caminhos, que você pode abrir um caminho paralelo para começar uma mudança ou para completar a sua vida. Então, ela sempre fala de você estar abrindo um caminho novo, que pode ser paralelo e ficar paralelo com uma coisa extra que você está criando, por exemplo, eu até agora só trabalhava. Agora eu estou vendo que eu posso ter uma vida afetiva também. Então, aquilo, antes o trabalho te dividia. Você achava que o trabalho impedia com que você tivesse uma relação afetiva. Agora não, eu mudei a forma de trabalhar, eu posso ter a vida afetiva também. Mas ela também pode dizer: eu estou trabalhando num banco, mas eu estou estudando advocacia. Quando eu tiver o meu escritório, aí eu posso sair do banco. Então, ela pode tanto ser a preparação para algo novo, esse novo caminho, ou pode ser algo que está abrindo paralelamente. Às vezes, num relacionamento, ela pode mostrar a pessoa meio dividida. Dividida, por exemplo, com a família. Então, eu tenho obrigações com a família, tenho pouco tempo para um relacionamento afetivo. Ou às vezes até a pessoa dividida em duas relações. Eu tenho uma mulher que cuida de tudo da família, da minha vida, e tenho uma namorada que eu realizo a minha parte sexual, né? Então, ou às vezes até dizer, a minha mulher mesmo é minha amante, a outra é quem cuida da minha família, né? Então, às vezes, pode falar de uma divisão, mas dificilmente é um casinho, certo? Um casinho não é uma divisão. Uma divisão é uma amante, um amante, é uma pessoa que realmente está dividindo a vida da pessoa. Agora, eu vejo essa carta muito como abrir caminhos novos, como elas dizer, bom, os caminhos estão se abrindo, as portas estão se abrindo,
Agora você tem opções que no passado você não tinha. E também um pouco parecida com a carta 14. Você, o arroz com feijão está garantido, mas não é só isso que você quer. Você quer mais, você quer outras coisas que venham te preencher em outros aspectos. Melise, ei, Oi, gente, eu cheguei agora, você está falando das 6, né? é, É, ela tem um cupido aí, né? E no tarô de White ela é das paixões, né? Do namoro, né? aham. Esse cupido aí, né? Como que você vê? Apontando a flecha para, no caso, para a namorada, não para a mãe, não é isso? É, eu acho, eu vejo um pouco assim, como eu estava falando, o arroz com feijão você tem. Agora você tem que ir atrás das coisas que você ama, né? Então, a família você tem já um background, você tem um passado com o qual você pode contar. Agora você tem que ir buscar aquilo que você ama, aquilo que te interessa mais, ah, o seu crescimento. Então, para mim, esse Cupido, ele mostra a busca do novo, né? Eu acho até que esse é um deus, né? Esse Cupido. Eu não sei se ele está no livro. Deixa eu ver se E aparece aqui. qual a diferença dessa abertura de caminhos para 28? A carta 28, acho que é 28, né? Que é, também fala nisso. A 28, ela também fala de abrir caminhos, mas aí ela está falando mais da parte material, né? Essa deusa é a deusa Neite. Ela é a deusa da guerra. Então, ela é a deusa da criação, a primeira procriadora. Ela concebeu o mundo e os diversos deuses. Ela é a conselheira também dos deuses. Então é justamente ela aponta para a criação, quer dizer, aí mais uma vez o livre-arbítrio, né? Ah, né, tem o que já existe, mas você foi feito para criar, você foi feito para dar um passo além. Então, para a procriação, para o crescimento. Ah, agora, engraçado, porque embora fale aí os namorados, eu não sei, eu não vejo na prática essa carta falando tanto de namorados assim, sabe? Eu vejo ela muito mais como abertura de caminhos. Eu acho que é uma interpretação errada dessa imagem, falar que essa carta ela pode ser nesse sentido uma abertura para o amor, né, a criação como, né, o casamento como a procriação, mas eu não vejo tanto, a não ser desse jeito que eu falei. Ah, você até agora só preocupava com trabalho, com dinheiro, agora você está abrindo para o lado afetivo também. Mas aí você vê, poderia ser ao contrário. O lado afetivo, você já tem. Agora você quer se abrir para procurar uma profissão mais adequada. Mas com essa interpretação que você mostrou, a mãe, uma é a mãe, a outra é a namorada, é interessante. O Cupido mostrando que está na hora de você ir buscar sua vida, criar sua vida, criar sua nova família e largar a mãe, né? É, aham. Embora ele tenha os pés para a mãe, né? Quer dizer, ele tem um vínculo com a mãe, mas uma relação não vai tirar o vínculo com a mãe.
mas vai abrir para a criação, né? É, então, ele está pronto para começar a vida, né? E até a roupa dele é de um ritual de iniciação também, né? Ele tá no momento de iniciação. 'Que mais, Silvana? Qual você gostaria de analisar? Que o pessoal, todo mundo deu uma carta. Tenho não estou lembrando o nome dela agora, deixa eu ver aqui. Não sei se é 44, deixa eu ver no livro aqui. 44 é da escultura. Não, então não é não. A consumação, eu acho. A consumação. É, A consumação, ela estava tem uma deusa, não é? aqui. É, não, não é. Deixa eu ver. Não é essa, não. Não é, não. É outra. Não. Você falou de todas hoje já? Não, não, eu falei dessas que estão aqui. As que estão aqui ainda não. Ah, tá. Ah, é de copas? Não sei. Deixa eu ver que eu Quarenta tenho e que... quatro 43 Não, não, desassossego? não, não. Eu vou pegar o índice aqui, vou ver se eu vejo. No celular está muito pequenininho, peraí. 58? Não, pode falar de alguma outra aí, na hora que eu achar eu te falo. Bom, eu terminei o que o pessoal perguntou. Ah, você já E terminou. tem Ah, mais alguma que vocês estão querendo saber? depois eu vou ouvir a gravação. Vou ouvir tudo. A 48 também é uma carta assim que intriga muita gente, porque ela também parece com a 47, né? Porque ele também está saindo aqui de um lugar escuro, né? E com a sabedoria, com a mensagem, né? Parece ser mesmo a continuação uma da outra. Mas a consumação, ela fala de você conseguindo, com a 18, né, sair da sombra. Você está conseguindo mostrar aquilo que você sempre quis ser e não conseguia. Então, ela pode falar da realização de um feito que ficou frustrado. Às vezes, ela pode falar de uma frustração, né? De você ter um objetivo e ter se frustrado, mas não quer dizer que você não vai realizar aquilo. Fala, não, às vezes ali foi só um passo, você aprendeu com isso, mas vai poder realizar isso no futuro. Ela também fala do amor platônico, né, de um amor que ficou frustrado que pode se realizar. Então, de você realizar um amor platônico. A 53 é um soldado, né? É, E eu acho o desenho dela idêntico ao as de espadas também. O desenho, para mim, é o mesmo, do quê? ao as de espadas. Ao as espadas. É, elas realmente têm aí uma relação bem forte, né? Porque aqui os dois estão, de uma certa forma, batendo o inimigo, né? Aqui, na 67 ele enterra o inimigo, né? Eles tinham um pouco esse costume de
se você não queria que aquela pessoa reencarnasse, você enterrava ele na coluna, né? Tanto é que o Sete, numa das vezes que ele tentou matar Osíris, foi ele enterrar o Osíris numa coluna, né? Até que a Ísis foi lá, se dedicou 7 anos para a deusa daquele templo, para ter a permissão de tirar a coluna e resgatar Osíris. Então aqui ele está anulando o inimigo. Aqui ele só está brigando, ele não está anulando o inimigo. Então, na 64, você venceu a guerra, você conseguiu superar, conquistar aquele objetivo e superar aquele problema. Na 57, você está aceitando o desafio de lutar pelo que você quer, né? O soldado aí é bem o soldado mesmo, é o guerreiro, é aquele que está lutando para realizar os objetivos. Então, não necessariamente aqui você abateu o inimigo, né? Você está lutando. Aqui você abateu o inimigo, aqui você terminou a tarefa. Aqui você está no começo da tarefa ainda. Ok. Ah, e você tinha perguntado da 28, né? Que eu não tinha botado aqui. A 28 é mais coisas materiais, né? Então, aqui estão abrindo novos caminhos, novas opções de trabalho, novas opções de ganho. Então, ele está mais relacionado com o naipe de paus, que é a sobrevivência, enquanto que a 6 é mais abrangente, né? Você está abrindo uma nova profissão, você está abrindo um caminho para a realização afetiva, então é uma coisa mais abrangente. E aqui fica claro a diferença? Sim, Porque a sim, fica 53 não tem exatamente a vitória da 64, né? Ela é mais a força de vontade, é o momento de você aceitar o desafio de lutar pelos seus objetivos, para a concretização dos seus objetivos, pelas suas ideias, pelos seus direitos. tá. Uma é a batalha, a outra é o fim da guerra, né? Exato. Um é a batalha, um é a fim da guerra. Uhum. Mais alguma dúvida? Nelise, você conhece essa história mitológica e sabe identificar quem é o rei, que deusa que Deus que é? Qual o livro que você recomenda? Olha, não sei se vocês lembram, uma vez eu compartilhei um canal do YouTube que é muito interessante, que tem ele explicando a mitologia das cartas, a simbologia. Lembra desse canal? Eu lembro que você comentou, mas eu confesso que eu não fui olhar. Ah, Você sabe onde é? Para repor pra gente? deixa Depois, se eu você souber, ver. põe para mim. É de quem esse canal? Olha, a Alexandra compartilhou. Não Ah, foi? Alexandre. Ah, não, ela compartilhou um outro. Ah, eu compartilhei um vídeo que quando eu vi essa semana é a 48, né? É lindo. Eu vou postar no grupo. Eu achei tão interessante, porque eu tinha pensado de falar da 48 por causa desse vídeo que eu estava vendo. E aí não é que a 48, de um jeito ou de outro, veio hoje aí? Ah, Qual agora. que é? Ah, poxa, onde está isso? Depois você acha, Nelly. Não tem problema, não.
Eu não queria perder esse, porque eu gostaria de ver ele, mas eu não consegui ver ele todo. E nele dá para a gente identificar as deusas do baralho egípcio e os deuses? É, tem sim, tem. Eles falam eles analisam cada carta. Que legal. Ah, é aquele site em espanhol? É, aquele YouTube em Ah, espanhol. eu tenho, peraí, eu vou achar aqui. É gozado, eu achei que eu tinha guardado ali. É, eu vou ter que procurar depois, que agora eu não achei. Bom, então vamos para as cartinhas. É, Oba! só uma coisa. Você falou da consumação que eu pedi, né? Mas Olha, tá, eu ainda tô. Ela é que a coisa se consumou, a coisa se resolveu. Seria isso? sim, aquela frustração foi resolvida. Tá, ok. Eu, Nelise, ah, eu costumo olhar no seu livro, é, tem uma parte atrás da explicação das cartas que fala a parte espiritual, a parte aham, o plano mental, plano o, mental, espiritual e, aham, e físico, sei lá, eu acho que eu não me lembro. E ali tem um pouquinho, explica um pouquinho, né? E é bem interessante porque fala essa parte, qual a deusa que está ali, né? E tem, ali já. não tem tudo, mas tem vários, assim. Até a minha filha que fez uma pesquisa, assim, me ajudou nessa parte e, e complementou bastante coisa ali. Mas esse vídeo, esse canal no YouTube é muito interessante, porque eles falam de cada carta, assim, exploram cada um dos símbolos, cada um dos deuses. No, Aonde é interessante também, que eu posso tentar compartilhar com vocês, ah, eu fiz uma tradução do livrinho que acompanha esse baralho, feita pelo Kaplan. E o Kaplan é quem produziu esse tarô, esse tarô na US Games. E nesse livrinho, se eu acho ele aqui, nesse livrinho ele fala bastante coisa da mitologia. E, e eu tenho ele no meu site. Capla é o editor, né? O Kaplan é o editor, mas ele é um estudioso ah, Esse dos baralho, esse baralho, tarôs. esse baralho é do Iglesias, não é? É isso, do Igreja de Janeiro. Se eu acho aqui. Eu compartilho. Agora ele não está deixando eu entrar, Sim. mas eu vou compartilhar depois com vocês. É, eu preciso procurar ali qual é o link. Mas eu posso compartilhar a tradução desse livrinho, porque aí também ele fala de várias coisas. Porque no livro da Barbieri,
da Kier, ela fala um pouco, mas é muito ruim. O que ela fala não tem muito a ver, não. Esse é o livro do que vem com o baralho, que você fala? Aquele fininho? É, isso, É é o mundial, livrinho é. do baralho. Eu tenho tantos deles, porque eu tenho um monte de baralho, agora achei aqui. É esse livrinho aqui, ó. Que ele vem quando a pessoa compra o baralho em inglês, vem esse livrinho. E ele foi feito pelo Kaplan, que o Kaplan é o maior estudioso de tarôs, um dos maiores, né? Ele tem uma enciclopédia de 4 volumes de vários de tarôs. Olha só, embaralhei com a carta aí da. Então vamos Eu, lá, vamos fazer as cartinhas. eu anoto aqui, pode falar, tem no celular, mas tem que, não dá para ver. Vamos lá, Alexandra, 14, 6, 76. Esther, 21, 41, 67. Nádia, 66, 36, 69. Silvana, 24, 45, 46. A Kátia saiu, né? Cátia e Patrícia não estão aí, não. Mas eu vou fazer o da Kátia. 73, 71, 77. Ah, 73, 71 e 67.